Em 2006, eu ainda era aluno do ensino médio. Quando estudávamos a Bíblia, os professores pediam que eu fizesse uma introdução e apresentasse o pastor que faria a pregação. Diziam que eu tinha uma voz boa de timbre agudo. Muitos dos meus colegas me admiravam. E eu me achava melhor do que eles. Na faculdade, aprendi técnicas de comunicação que me possibilitaram interagir com outros. Muitas vezes me sentia superior e me orgulhava das minhas habilidades. Após crer em Deus Todo-Poderoso, preguei o Evangelho aos amigos. A primeira pessoa a qual preguei o Evangelho era um irmão de Honduras. Ele o aceitou. Isso é ótimo. Sim, fiquei satisfeito. Em seguida, preguei o Evangelho a um colega da Índia. Ele o aceitou rapidamente. Fiquei mais satisfeito e achei que tinha calibre e talento para espalhar o Evangelho. Mais tarde, larguei meu emprego para espalhar o Evangelho. Por me comunicar bem com possíveis alvos evangelísticos e conseguir ajudar outros, logo fui escolhido como líder de grupo. A supervisora arranjou que eu ajudasse as irmãs Aileen e Agatha que tinham começado a praticar a pregação. Achei que eu era melhor do que os irmãos. Uma vez, a irmã Aileen e eu fomos para uma reunião com um possível alvo. E eu descobri que Aileen não comungava claramente e divagava com frequência. Depois da reunião, eu, irritado, apontei seus problemas. Então Aileen se tornou negativa e me disse: "Irmão, você é arrogante e muitos dos irmãos não querem trabalhar com você." Achei que ela só estava me criticando pelo que eu tinha lhe dito. Por isso, não achei que eu tinha um problema. Mais tarde, supervisionei Aileen e Agatha no desempenho de seus deveres. E descobri que ambas tinham problemas. Eu não comunguei a verdade para ajudá-las e só supus que elas não estavam progredindo em seus deveres. E disse à supervisora que elas não eram aptas. A supervisora apontou meu caráter arrogante e disse que eu não lidava direito com as deficiências dos outros. Ela também me enviou a palavra de Deus em que ele revela os caracteres arrogantes das pessoas. Você aceitou o que ela disse? Eu a ignorei e achei que essas palavras de Deus não se aplicavam a mim. Depois, convidei pessoas a ouvirem um sermão e dei testemunho da obra de Deus nos últimos dias, sem antes discutir isso com os outros. Alguns aos quais eu pregava gostavam de conversar comigo e de ouvir minha comunhão. E eu me achei ainda mais talentoso e que não precisava ouvir a supervisora, nem cooperar com os outros, que conseguia pregar o Evangelho sozinho e cumprir bem o meu dever. Ninguém é perfeito. Sem cooperar com as pessoas, como cumprir corretamente o dever? Exatamente. Só depois descobri pessoas que não cumpriam os critérios para compartilhar o Evangelho. E assim, parte do trabalho foi inútil. A supervisora disse que eu era arrogante, que eu era imprudente e não cooperava com os outros, o que gerava resultados ruins. Por causa do meu comportamento, fui dispensado como líder de grupo e substituído por Aileen. Eu não aceitei isso. Com as minhas qualidades, eu não deveria ter sido dispensado. Na época, não consegui aceitar esse arranjo e sugeri que eu deixasse de fazer esse dever. Isso foi muito impulsivo. Sim. Quando confrontados assim, devemos orar e refletir sobre nós mesmos, para sermos racionais. Correto. Mas eu era teimoso demais e não sabia refletir sobre mim. Então fui designado para regar recém-convertidos. Não demorou e fui escolhido como líder em parceria com a irmã Therese. Vi que nas reuniões a comunhão de Therese costumava ser incompleta. E às vezes ela não resolvia os problemas dos recém-convertidos. Por isso eu a menosprezava. Pensava, ela realmente é apta a cumprir esse dever? Como líder, ela deveria ser capaz de resolver os problemas. E olhando para ela agora, seria melhor se ela primeiro praticasse como membro de equipe. O que me irritava ainda mais era que quando ela encontrava problemas, não me pedia ajuda. Eu pensava, eu sei resolver esses problemas. Ela pede ajuda aos outros. Por que não me respeita?
Mais tarde, numa reunião de trabalho, a supervisora apontou alguns problemas no nosso trabalho. Lembrei-me do comportamento da irmã Therese e não consegui controlar minha insatisfação. E eu disse diretamente, na frente de todos: a irmã Therese consegue assumir o trabalho de líder? Magoada, Therese respondeu: eu só ocupo espaço. Não consigo ajudar os irmãos para resolver problemas. Me senti muito culpado quando ela disse isso. Quando conversamos mais tarde, senti que eu a estava constrangendo. Mesmo assim, ainda não refleti sobre mim. Em outra ocasião, descobri que um dos irmãos novos não tinha obtido resultados em seu dever. E achei que ele não era apto para isso. Mas em vez de consultar a supervisora ou de conversar com outra pessoa, eu o dispensei. Dispensar pessoas sem discutir isso com ninguém é ser arbitrário. Verdade. Na época, eu era muito arrogante. Foi só depois que descobri que ele estava enfrentando dificuldades em seu dever. Eu o dispensei arbitrariamente sem nem entender a sua situação. O irmão se tornou negativo após isso. Ao descobrir, a supervisora me perguntou: por que você o dispensou sem discutir isso com outra pessoa? Você tem sido arrogante e confiante demais. Você menospreza os outros e também os constrange. Por seu comportamento, você não é apto a ser líder. Fiquei perdido quando fui dispensado. Eu me perguntei: por que não perguntei a ninguém? Por que continuo fazendo só o que quero? Se eu tivesse buscado um pouco mais e discutido o assunto com os outros, eu não teria esse problema. Nos dias seguintes, fiquei com dor de garganta, vomitava e me sentia fraco. Eu sabia que eu tinha ofendido a Deus e estava muito infeliz. Enfrentar isso é uma boa chance para refletirmos e nos conhecermos. Sim. Então você buscou a verdade para resolver seu problema? Mais tarde, conversei com uma irmã sobre meu estado. E ela me enviou passagens da palavra de Deus. Não seja hipócrita. Pegue os pontos fortes dos outros para compensar suas deficiências. Observe como os outros vivem de acordo com as palavras de Deus. E veja se vale a pena imitar suas vidas, ações e falas. Se acha os outros inferiores a você, você não beneficia ninguém. É hipócrita e presunçoso. Não pense que você é um prodígio nato, que quase consegue alcançar o céu. Você não é mais esperto que ninguém. E pode-se dizer que é adorável o quanto você é mais tolo do que qualquer pessoa dotada de razão. Pois você estima demais a si mesmo. Não tem senso de inferioridade. Como se você percebesse minhas ações detalhadas. Na verdade, você é alguém carente de razão, porque não faz ideia do que pretendo fazer, e ainda não tem ciência do que faço agora. E assim digo que você não se iguala nem mesmo ao velho fazendeiro que labuta na terra, que ignora a vida humana, mas confia nas bênçãos do céu para cultivar a terra. Você que não gasta um segundo para pensar em sua vida, não sabe nada de renome, muito menos tem qualquer autoconhecimento. Você está acima de tudo. Amém. Amém. Depois disso, fiquei agitado. Senti-me exposto pela palavra de Deus. Eu sempre me via como mais dotado, inteligente e talentoso do que os outros. Sempre tive um senso de superioridade. Me achava e via os outros como irrelevantes. Vi que a comunhão de Aileen e Agatha nas reuniões era deficiente. Por isso eu as evitava e menosprezava. E as definia como inaptas para o trabalho e não queria cooperar com elas. Especialmente ao conseguir espalhar o evangelho sozinho, eu me achava ainda mais talentoso
e que podia completar o trabalho sozinho sem ter que cooperar com os outros. Quando tive que trabalhar com a irmã Therese, achei que era mais talentoso do que ela, a menosprezei, achando que ela não assumiria o trabalho de líder. Insisti no meu jeito quando dispensei aquele irmão. O dispensei sem discutir isso com ninguém, fazendo com que ele caísse em negatividade. Eu tinha sido tão presunçoso, fazendo as coisas como eu queria, e nunca tentei ouvir a opinião dos outros. Porque achava que meus irmãos eram insignificantes em comparação comigo, querendo dizer-lhes eu sou melhor e mais talentoso. Assim, cumpri meu dever sem buscar princípios e fui minha própria lei. Fiz coisas que machucaram meus irmãos. A palavra de Deus me deixou muito envergonhado, especialmente quando li: você que não gasta nem um segundo para pensar em sua vida, não sabe nada de renome, nem tem autoconhecimento. Você está acima de tudo. A palavra de Deus tocou meu coração. Eu sempre me tinha em alta estima. Nunca considerava se o que eu fazia era correto. Eu fui tão presunçoso. Fazendeiros que cuidam do solo confiam em Deus, mas quando algo acontecia comigo, eu nunca buscava a vontade de Deus. Deus não tinha lugar no meu coração. Eu não tinha entendimento nem conhecimento de mim. Todos são assim. O sucesso nos deixa arrogantes e fazemos coisas irracionais. E sem a disciplina de Deus, não nos conheceríamos. Sim. Correto. Antes eu era bem arrogante. Mas após alguns contratempos e ser exposto e tratado, vi como eu era feio por dentro e me comportei melhor. Mais tarde, a irmã me enviou mais da palavra de Deus, permitindo que eu me conhecesse mais. Deus Todo-Poderoso diz: existem muitos tipos de caracteres corruptos que estão incluídos no caráter de Satanás. Mas aquele que é mais óbvio e mais se destaca é o caráter arrogante. A arrogância é a raiz do caráter corrupto do homem. Quanto mais arrogantes, mais irracionais as pessoas são. E quanto mais irracionais, mais sujeitas as pessoas ficam a resistir a Deus. Quanto esse problema é sério. As pessoas com caráter arrogante não só consideram todas as outras inferiores a elas, como também, o pior de tudo, são até condescendentes para com Deus, e elas não têm temor de Deus dentro do coração. Embora as pessoas pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas não o tratam como Deus de modo algum. Sempre sentem que possuem a verdade e pensam que elas são tudo no mundo. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Sentir que um é melhor que os outros, esse é um caso trivial. A questão crítica é que o caráter arrogante de uma pessoa a impede de se submeter a Deus, seu governo e seus arranjos. Tal pessoa se sente sempre inclinada a competir com Deus pelo poder sobre os outros. Esse tipo de pessoa não reverencia a Deus nem um pouco, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Ao criar o homem, Deus dá diferentes pontos fortes a diferentes tipos de pessoas. Algumas pessoas são boas em literatura, algumas em medicina, algumas no estudo aprofundado de uma habilidade, algumas em pesquisa científica, e assim por diante. Esses pontos fortes do homem lhe são concedidos por Deus. Não são nada de que se gabar. Quaisquer que sejam os pontos fortes que uma pessoa tem, eles não significam que ela entende a verdade, e significam menos ainda que ela possui a realidade da verdade.
Se uma pessoa com alguns pontos fortes acredita em Deus, ela deve usá-los no cumprimento do seu dever. Isso agrada a Deus. Se alguém se gaba de um ponto forte seu, ou espera usá-lo para fazer um acordo com Deus, ele é muito irracional, e Deus fica insatisfeito com tal pessoa. Algumas pessoas que são capazes de certa disciplina vêm para a casa de Deus e acham que são melhores do que o resto. Desejam desfrutar de tratamento especial e acham que, com sua habilidade, não precisam se preocupar com mais nada. Tratam sua disciplina como se ela fosse um tipo de capital. Como isso é arrogante da parte delas! Como então tais dons e pontos fortes devem ser vistos? Se há utilidade para eles na casa de Deus, eles são ferramentas para cumprir bem um dever, nada mais. Eles nada têm a ver com a verdade. Dons e talentos, por maiores que sejam, nada mais são do que os pontos fortes do homem e não estão nem minimamente relacionados à verdade. Seus dons e pontos fortes não significam que você entende a verdade, muito menos que você tenha a realidade da verdade. Se você usar seus dons e pontos fortes no seu dever e cumprir bem esse dever, você os está usando onde é o lugar deles. Deus aprova isso. Se você usa seus dons e pontos fortes para se gabar, para dar testemunho de si mesmo, para estabelecer um reino independente, então seu pecado é realmente grande. Você se tornará o infrator principal em resistência contra Deus. Dons são dados por Deus. Se você não consegue usar seus dons num dever ou para dar testemunho de Deus, você não tem consciência nem razão e está em dívida com Deus. Você está cometendo uma insubordinação hedionda. No entanto, não importa quão bem você aplique seus dons e pontos fortes. Isso não significa que você tenha a realidade da verdade. Somente ao praticar a verdade e agir com princípios, é possível possuir a realidade da verdade. Dons e talentos permanecem para sempre como dons e talentos. Eles não têm relação com a verdade. Não importa quantos dons e talentos você tem, nem quão altos são seu status e sua reputação. Eles nunca significam que você possui a realidade da verdade. Dons e talentos nunca se tornarão a verdade. Eles não estão relacionados à verdade. Amém. Amém. A palavra de Deus é muito clara. Cada um de nós tem seus pontos fortes, habilidades e talentos. Mas não importam as habilidades de uma pessoa. Não significam que ela entende a verdade, muito menos que ela é melhor do que os outros. Os pontos fortes e talentos que Deus nos deu são ferramentas para executar deveres. Não estão relacionados com a verdade. Não devia ter me orgulhado, devia tê-las tratado corretamente. Sim. Mas quando dominei algumas habilidades de fala e me comuniquei com as pessoas, eu me senti superior e senti que podia capitalizar isso. Achei que era melhor do que os outros. E assim, passei a ficar cada vez mais arrogante e agressivo. Quando cumpri meu dever e obtive resultados, fiquei ainda mais orgulhoso. Vi todos os outros como irrelevantes e só acreditei em mim. A ponto de não buscar os princípios da verdade em meu dever e de não cooperar com ninguém. Ignorei quando a supervisora apontou meu caráter arrogante e ainda achava que eu era bom e correto. Mesmo quando fui dispensado, eu não refleti sobre mim. E ainda acreditei que eu era talentoso e que cumpria meu dever corretamente. Eu resistia à minha dispensa e até quis deixar de cumprir meu dever. Esse caráter arrogante me impediu de me autoconhecer, de ouvir os conselhos dos outros e de obter autoconhecimento.
Aos meus olhos eu era incomparável e eu estava sem Deus no meu coração. Minha arrogância era a razão pela qual eu me revoltava e resistia a Deus em cada situação que Ele arranjava para mim. Eu não tinha um lugar para Deus no meu coração e não obedecia nem temia a Deus. Por fora, eu estava cumprindo meu dever, mas sempre que algo acontecia, eu não orava nem buscava a Deus. E eu não buscava a verdade nem os princípios. Só confiava em meu caráter arrogante e agia arbitrariamente, o que interrompeu o trabalho da igreja. Eu estava cometendo o mal. Se meu caráter arrogante não mudasse, cedo ou tarde eu me tornaria o anticristo que resiste a Deus, e eu seria expulso e punido por Deus. Certo. Confiar num caráter arrogante para fazer as coisas é um problema sério. Sim. Por meio do esclarecimento da palavra de Deus, vi esse fato claramente. Embora tivesse pontos fortes, eu sempre agia segundo meu caráter arrogante, não buscava a verdade nem os princípios, e meu trabalho era ineficaz. Obviamente, eu não era melhor do que ninguém. Pensei na irmã Therese, que era capaz de aceitar as sugestões dos outros para compensar seus defeitos. O dever dela produzia resultados. Senti tanta vergonha. Eu não possuía os pontos fortes da minha irmã. Na verdade, eu era nada, mas era tão arrogante. Se eu continuasse usando meus talentos e pontos fortes como capital, se não ouvisse a palavra de Deus e não buscasse a verdade, eu não seria abençoado por Deus. Sim. Eu não seria capaz de cumprir bem o meu dever. Eventualmente, eu perderia minha chance de ser salvo. Correto. Dons e pontos fortes não são a verdade. E se viver sua vida confiando neles, você se tornará mais arrogante e satisfeito consigo. Não buscará a verdade nem os princípios em seu dever. E estará propenso a escorregar. Sim. Mais tarde, li a palavra de Deus. Vocês acham que alguém é perfeito? Não importa quão fortes as pessoas sejam ou quão capazes e talentosas, elas não são perfeitas. As pessoas devem reconhecer isso. Isso é fato. Essa é também a atitude que as pessoas devem ter para com seus méritos e pontos fortes ou falhas. É a racionalidade que as pessoas possuem. Com tal racionalidade, você pode lidar adequadamente com seus pontos fortes e fraquezas, assim também com os dos outros, e poderá trabalhar com eles harmoniosamente. Se entendeu esse aspecto da verdade e pode entrar nesse aspecto da realidade da verdade, pode conviver em harmonia com os outros, valendo-se de seus pontos fortes para compensar suas fraquezas. Assim, não importa o que você esteja fazendo, sempre ficará melhor no que faz e terá a bênção de Deus. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou uma senda de prática. Eu devia me reconhecer na palavra de Deus e lidar com meus pontos fortes e fraquezas. Além disso, ninguém é perfeito. E quando há coisas que não entendo, devo aprender a buscar a ajuda dos outros e a recorrer a seus métodos e sendas. No passado, eu sempre achava que eu estava acima dos outros e menosprezava todos. Mas todos têm seus pontos fortes. E não devo me ter em alta estima. Devo me rebaixar, falar e fazer coisas de igual para igual com meus irmãos. Aprender mais sobre os pontos fortes e méritos dos outros e cooperar em harmonia. Certo. Amém. Se alguém faz uma sugestão, eu devo buscar a verdade e os princípios e deixar de achar que estou sempre certo. Pois eu tenho muitas deficiências, insuficiências, ideias e pontos de vista equivocados. Minha opinião é incorreta. E também porque o Espírito Santo não opera sempre só em uma pessoa. Ele pode estar operando em outros irmãos. Sim. Só se aprender a cooperar com os outros, ganhará a orientação do Espírito Santo. E interromperá menos as coisas confiando em suas próprias ideias. Correto. Entender a vontade de Deus e ter uma senda de prática ilumina nosso coração. Sim. Depois, quando os irmãos faziam sugestões diferentes em nossos deveres, tentei aceitá-las.
Lembro-me de que houve um tempo, quando pregávamos, em que eu só convidava pessoas para ouvir os sermões, mas não investigava suas dificuldades em particular depois. Minha supervisora descobriu meu problema e apontou que eu não estava sendo diligente em meu dever. No início, não aceitei a crítica dela e achei que estava me esforçando ao máximo, que entendia as dificuldades deles quando nos reuníamos e não precisava conversar individualmente. Era como eu fazia as coisas no passado e os resultados eram bons. E aí não precisava fazer o que ela dizia. Mas quando pensei isso, percebi que era meu caráter arrogante sendo revelado. Então me aquietei e orei a Deus. E consegui me acalmar um pouco. Minha supervisora apontou problemas no meu trabalho. E eu devia aceitar seu conselho e ajuda para obter resultados cada vez melhores em meu dever. Após refletir, comecei a me comunicar com os possíveis alvos, a perguntar se tinham dificuldade. E então fazia o possível para encontrar palavras de Deus para comungar com eles. Quando pratiquei assim, os resultados do meu trabalho melhoraram muito. E também experimentei a alegria de me deixar de lado e de praticar a verdade. Graças a Deus. Depois, mesmo que os irmãos fizessem uma sugestão pequena, eu sempre tentava aceitá-la. Sempre que pratico assim, isso me traz paz interior e me ajuda a cumprir melhor o meu dever. Sou tão grato a Deus. Graças a Deus.